Ah, ok. Eu pontuei aqui, mas eu vou pedir para a doutora Simone avançar. A doutora, perdão, a doutora Maria Cristiane, ela pontuou, se eu não me engano, 4 tipos de violência, né? A doméstica, a patrimonial. A senhora poderia caracterizar, ou seja, explicar rapidamente o que seria cada tipo de violência para essa mulher que está ouvindo a gente ou para essa pessoa que está nos ouvindo poder se enquadrar ou poder identificar que ela sofre uma dessas violências. Claro, a violência verbal, né, ela se caracteriza quando o agressor ele começa a colocar a mulher de uma forma abaixo de zero. Você não presta, você não vale nada, você é uma inútil, né? Você é um atraso de vida. Ou seja, quando ele começa a denegrir bastante a imagem dessa mulher, ele começa, isso sim é uma agressão verbal. A agressão sexual é praticamente um estupro, né? O homem usar o corpo daquela mulher a hora que ele quer, achar que ela é objeto de uso, né? E fazer com ela o que ele bem entende, sem o consentimento da pessoa, né? Que ele está dominando. A agressão patrimonial é quando envolve bens, né? Ou seja, ele consegue deixar a mulher praticamente sem nada, né? E a agressão física é a que, na maioria das vezes, né, é a que mais ocorre e que leva a mulher a reagir, porque se a mulher chega num ponto, né, de tanto sofrer agressão física que ela percebe que se ela não sair dessa relação abusiva, isso pode acarretar até um feminicídio, né? Porque Uhum. eles matam mesmo. A mulher, quando ela se encontra numa situação dessa, ela não toma uma atitude, praticamente feminicídio garantido. E atualmente, é, como estão os índices? Porque estamos considerando aí pandemia e muitos dos temas que eu tenho trazido aqui no programa livremente é por conta também dos números de violência doméstica que estão aumentando nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque o agressor está dentro de casa, porque eu entendo que para uma mulher que sofre abuso é um alívio para ela quando o cara sai para trabalhar e ela fica aquelas horas do dia livre daquele abusador, e ela só se preocupa, talvez, em controlar a sua condição de abuso quando aquele homem chega em casa à noite ou tarde da noite, enfim. Então, como estão os índices atualmente de violência doméstica? Tem aumentado esse índice? Então, meu amor, tem sim, infelizmente tem sim. Entre março e abril, a gente ainda não tem a estatística, o número real de maio, mas março, abril e maio aumentaram muito. E os números que nós temos de março e abril, nós tivemos entre atendimento, acolhimento e atendimento remoto 2.528 atendidas. Então, esse número quase triplicou. Uhum. Então, realmente, a presença do abusador dentro de casa. Porque, ouvinte, preste atenção numa coisa. Nós estamos falando em tempo de pandemia, e aqui no nosso programa mesmo, nós já abordamos outras vezes o fato de essa pressão pandêmica, de tudo que está envolvendo a pandemia, o isolamento, a falta de dinheiro, pessoas perdendo emprego, criança dentro de casa sem estudar, a ansiedade, o receio, o medo. Então, essa pandemia, ela envolve várias questões. Ela envolve vários fatores que vão levar uma pessoa ao estresse, vão levar a pessoa a uma crise de ansiedade, vai levar a pessoa a sair do tino, vai levar a pessoa a, a ser desmotivado. Então, muitas pessoas que já têm uma tendência suicida vão pensar em suicídio.
E no que nós estamos tratando hoje aqui, no que nós estamos falando a respeito aqui, tem muito a ver com o fato desse abusador estar dentro de casa. Agora eu vou lançar uma pergunta aqui, porque nós estamos falando de mulheres, caracteriza muito a violência doméstica, a mulher é aquela que mais sofre. No relacionamento abusivo, não seria somente o abuso do marido com relação à esposa. Pode acontecer também de ser com relação dos filhos com relação a uma mãe, por exemplo. No caso de um relacionamento abusivo dos filhos com relação a uma mãe, a forma de assistência, a forma de apoio é a mesma? Eu queria perguntar à Maria Cristiane. Bom, o que acontece? Existem situações, sim, né, que um filho ele agride a mãe, e essa mãe ela tem direito também a estar denunciando esse filho, e ela tem direito também de estar sendo acolhida, se ela estiver em risco iminente de morte. Claro? Uhum. Não, claro. A mulher, a característica da mulher como mãe, aquilo que nós já falamos, a cultura, a condição cultural, aquilo que é imposto sobre ela, e aquele conceito de que se um filho deu errado, a culpa é da mãe. Então a mãe, ela se sente culpada por muitas coisas que deram errada. A mãe se sente culpada por aquele filho ser um drogado, a mãe se sente culpada por aquele filho estar na contravenção ou estar no crime. A mãe, ela é sempre culpada. E nós queremos trazer aqui esse alerta hoje, queremos trazer aqui esse esclarecimento para os ouvintes que estão aqui, né, ouvindo, e estamos tratando desse assunto hoje, para que essa realidade ela seja mudada, essa realidade seja alterada. Afinal de contas, muitos homens estão ouvindo o nosso programa agora. Então, eu tenho certeza que o que nós estamos tratando aqui, ele está também indo aos ouvidos de alguém que é abusador. E se você, homem, que está ouvindo esse programa agora, você se encaixa, ou você se enquadra, ou você considera que você trata na sua casa, sua esposa, seus filhos, ou você que é patrão, trata os seus funcionários dessa forma, ou você apresenta esse tipo de característica, esse espaço aqui hoje, ele serve também para que a gente dê um time ou dê um break num processo de um relacionamento abusivo. Até mesmo porque existem leis que garantem o direito dessa mulher e existem também penalidades para quem é abusador, para a pessoa que está abusando ou que está colocando uma mulher em condição de risco. Então, hoje aqui no programa, nós trouxemos nós trouxemos em pauta esse assunto. E você que está aí ouvindo, se quiser mandar agora uma pergunta, eu vou abrir aqui o WhatsApp para perguntas. Anota aí, 21 99 835 1011. 21 99 835 1011. Então, nós vamos estar aqui ligadinho e eu quero trazer aqui algumas perguntas, tá? Colocar aqui em pauta algumas perguntas aqui para as nossas especialistas e para essas mulheres aqui altamente qualificadas que estão nos ouvindo. Olha, já entrou uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte perguntando: como eu posso saber ou identificar que o assédio moral no meu ambiente de trabalho? Quem pode responder? Doutora Simone ou Maria Cristiane? Quem se sente à vontade para responder? É uma pergunta da Ana Maria. Obrigada, Ana Maria, pela sua pergunta. Bom, o que acontece? O assédio moral, né, ele abrange várias situações. Então,
que não chega a ser, né, uma violência doméstica, pelo menos eu penso assim. O assédio moral ele é tratado de uma outra forma. É trabalho, né? Então ela tem que registrar uma queixa na delegacia, né? Para poder estar se livrando disso. Porque isso é uma forma de assédio que é errada. Isso é uma coisa que tem que ser tratada no âmbito judicial, né? É a justiça que toma conta dessas questões. Ela tem que registrar uma ocorrência, dizendo que ela está se sentindo assediada, que isso está atrapalhando o trabalho dela. Isso é com a justiça. Tá. E o assédio moral poderia ser caracterizado como expressões humilhantes ou degradantes, ou chamar atenção em público na frente de outras pessoas, na frente de outros colegas de trabalho. Isso aí é judicial, né? Porque ele está, na verdade, denegrindo a imagem daquela funcionária e ela não tem a obrigação de ser submetida a isso, né? É uma forma de agressão verbal, agressão moral e que o caminho é o registro de ocorrência. Ok. Então, Ana Maria, se caracteriza, sim, como um relacionamento abusivo, sim. Se caracteriza, e o meio seria ir a uma delegacia e prestar queixa, abrir aí um boletim de ocorrência para que isso gere um processo. Eu particularmente, em uma empresa que eu trabalhei durante muitos anos, inclusive uma multinacional, ocorreu um fato de assédio em que um coordenador estava assediando, né, uma das nossas colegas, inclusive mandando fotografias, né, numa conotação assim, até de uma certa forma abusiva mesmo. E ela fez isso, ela deu queixa, e em seguida a empresa, né, ela tomou essas medidas. A empresa ela tomou aí as medidas cabíveis e esse supervisor ele veio à demissão. Então, você aí que não está no seu ambiente de trabalho, não está muito ligado ou não está respeitando muito aí a mulherada, preste atenção. Nós vamos para o nosso break, vamos aí para o nosso intervalinho e já já a gente volta com mais perguntas e nós vamos continuar aqui com as nossas convidadas de hoje. Rapidinho a gente já volta.